Mais uma questão que diz o seguinte aqui, ó, do concurso, né, SAPS, São Paulo, Executivo Público, o cargo aí, o ano 2014. O que que diz essa questão? Rui é um executivo público e realiza estudos para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação. Uma afirmação apresentada é uma negação lógica para a afirmação contida na alternativa. Peraí, professor, por que afirmação está dizendo que é afirmação? É porque em lógica, quando fala afirmação, não quer dizer que é uma frase afirmativa. Afirmação quer dizer que é uma proposição composta, que eu estou afirmando, e que essa proposição aqui tem um valor lógico aí declarado. E a negação dessa proposição é uma outra proposição que eu estou também, né, declarando, mas que tem valor lógico contrário, oposto ao da anterior. Sim. E o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um conectivo I. Quando a gente vê esse conectivo I, o que que a gente faz? A gente lembra de De Morgan, que troca isso aqui por ou. E aí o que que a gente tem que fazer? Ó, a gente tem que negar e negar. Não é isso que a gente lembra de imediato, toda vez que a gente tem aqui? Certo. Então, ó, o que que acontece? A gente pega isso e avalia aqui, o que que a gente passa a ter aqui, ó? A gente passaria a ter um conectivo lá, que foi o I, e teria que ter uma resposta com conectivo OU. Quando a gente observa, quando a gente faz isso, veja que a gente só tem uma alternativa com conectivo OU. Ah, professor, então pronto, acabou, eu já posso marcar, já posso correr para baixo e comemorar. Não, cuidado. Veja que a gente está falando de uma lei que é a lei de De Morgan. Porém, o que que ocorre? Né? A gente também tem uma outra relação que a gente pode trabalhar a negação do I. Então veja o seguinte, olha só. O que que diz a regra de De Morgan? A gente pega o conectivo I, troca por conectivo OU. Então, lá na letra está isso. Só que aí o que que diz, ó? Que eu vou ter que negar e vou ter o que também que negar. Então, os dois lados. Aí, Rui é um executivo público. Rui não é um executivo público. Ok. Então, ó, veja que aqui fechou, tá ok. Agora, realiza estudos para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação. O que que aparece aqui? Realiza estudos, ou seja, cadê o não que não apareceu? Ó, não realiza estudos. Veja então que não serve. Então, ó, a gente vai poder aplicar De Morgan nessa questão? Não. Então aqui a gente não pode aplicar De Morgan, ó. Então lembrando que, ó, aqui a gente não vai poder fazer isso. A gente não pode aplicar De Morgan aqui. Então vamos só lembrar aqui de uma outra regrinha que a gente já falou também aí, que é a negação da condicional. Quando a gente fala aqui, ó, da negação da condicional, quer dizer que a gente vai negar uma estrutura que tem um se então. Certo? E aí o que que a gente passa a ter, ó? Que essa negação aqui é equivalente a quem? Lembra que a gente vai ter que usar aqui a regra do mané. Então, mantenho a primeira, que é o P, abre as pernas, não é isso? Ó, abre as pernas e nega a segunda. Então, mané, abre as pernas e usa a regra do mané. Então, veja, ó, que o que que acontece? A gente está pegando aqui um conectivo se então e transformando num conectivo I. Então, ó, a negação de um se então é I. Então significa o quê? Que esse é o processo da ida. Então na ida aqui a gente tem que a negação do se então é o I. Só que quando a gente faz um processo de volta, quer dizer o quê? Que se eu pegar aqui, ó, a negação dessa estrutura aqui, que é, né, o I, o que que eu posso transformar isso aqui em um se então? Só que veja que agora, ó,
A gente está fazendo o quê? A troca do conectivo I por um conectivo cientão. Então, se a gente pega essa relação da volta, a gente vai pegar esse I e, ó, verificar se funciona o cientão. Então, o que significa? Ó, o que a gente tem que fazer? A gente utiliza a regra do mané. Mas, professor, não é o I, mas veja que eu não estou usando a regra aqui de De Morgan. De Morgan é que eu nego os dois lados. Na regra de De Morgan, nego os dois lados. Agora a gente está usando o que? Ó, uma estrutura do cientão para negar esse I. Porque a regra de De Morgan não passou. E aí o que a gente vai ter que fazer? Ó, Mané mantém a primeira, então Rui é um executivo público, Rui é um executivo público, Rui não é um executivo público, então não está valendo. Letra C. E Mané, nego a segunda, realiza estudos para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação. Então ele não realiza estudos para instrumentos de avaliação. Portanto, o que? Fechou a alternativa B. Ok? A gente não pode cair, a gente não pode escorregar aqui na casca da banana. Achar que só tem uma alternativa que troca I por O, marcar e já bloqueei, né? Aí todo feliz, né? Alegre. Aí quando pega o gabarito, o que aconteceu? Aí cifro. Então, ó, temos que lembrar que esse I pode ser negado aí, ó, de duas formas diferentes.